A estrada não informa ao viajante o que o espera na chegada. A série Sagrado procura entender um importante aspecto das tradições religiosas, a ideia de salvação. No judaísmo, não há a noção de paraíso, nem a de inferno. Também não existe confissão ou qualquer outro ato que tenha o poder de aplacar as más ações. Nesse contexto, como funciona a ideia de salvação? Fundamental é a ideia de responsabilidade. Somos responsáveis pela construção do nosso próprio destino. E buscamos, evidentemente, um destino bom. Mas esse destino bom só vai ser alcançado se for compartilhado com todos. Não há algo bom somente para si, sem o compartilhar com todos. No judaísmo, se acredita que a salvação é universal, ou seja, não depende da religião escolhida por cada um. Mas, por outro lado, o povo judeu é o escolhido por Deus, é o povo salvo. Se a salvação é para todos, independente da religião, por que apenas o povo judaico já nasce salvo? Dentro do judaísmo, todos os povos fazem parte de um mesmo pacto para com Deus. E somos todos passageiros dentro de uma mesma embarcação, chamada humanidade. Nós não acreditamos que alguém pode ser salvo e o resto afundar. Quem assim acha vai se tornar ele próprio um náufrago. Ou atingimos todos um destino melhor e mais justo e mais pleno, ou não chegamos a lugar nenhum, senão ao lugar da solidão e do abandono. O destino embaralha as cartas e nós as jogamos. Destino versus livre-arbítrio é o tema da série Sagrado. Cada indivíduo carrega consigo uma história, uma série de eventos e escolhas que formam seu caráter, seu posicionamento diante da vida. Também somos fruto de fatos que não dependem da nossa escolha. Até que ponto somos senhores de nosso próprio destino? Um dos pontos centrais da visão judaica é o não fatalismo. Cada um de nós é responsável pela construção do seu próprio destino, da determinação do rumo da sua vida, no exercício do livre-arbítrio. Dessa maneira, trazemos a responsabilidade pelos nossos atos, pensamentos, atitudes e ações para nós próprios, ao invés de responsabilizar algum fator externo que determinaria de modo inexorável a nossa caminhada. Pela ordem natural da vida, a morte é uma consequência do envelhecimento. Acidentes ou doenças podem interromper esse ciclo. Se existe uma razão e uma ordem para os acontecimentos, a ação do homem é capaz de interferir e alterá-la? Segundo os ensinamentos da tradição judaica, Deus é o Criador e o ser humano é responsável numa parceria com Deus de completar esse processo de criação. Dessa maneira, o homem sim, o ser humano sim, tem o direito de intervir. No entanto, o limite desse direito é o respeito ao mundo que nós recebemos. Somos inquilinos desse mundo, recebemos o mundo e devemos entregá-lo para a próxima geração ainda melhor. A verdade sai do poço sem indagar quem se acha às bordas. Na série Sagrado, a liberdade de expressão na visão de diferentes religiões. Nas sociedades democráticas, o governo garante a livre manifestação cultural. Usar a religião como um limite não é uma forma de autoritarismo? Relata a tradição judaica que os 5 primeiros livros do texto bíblico foram entregues em 70 línguas, o que implica, de modo simbólico, a capacidade interpretativa, o livre pensar e questionar. Da mesma maneira, o livro das leis judaicas também respeita todas as opiniões, as maiores ou as minoritárias. Dessa maneira, o pensar, o questionar, a livre manifestação das ideias é extremamente salutar e valorizada. O limite, no entanto, é quando uma opinião
é utilizada para estimular o preconceito, para promover o ódio e para desdenhar o outro. O mundo intelectual, artístico e cultural geralmente trabalha com valores distintos dos religiosos. Mas isso pode justificar algum tipo de censura? Religiosidade, manifestação intelectual e cultural ou artística não devem ser colocadas em categorias estanques. Uma permeia a outra, uma enriquece a outra. Tanto a religião ganha através dos elementos de outras manifestações, quanto outras manifestações também se enriquecem com a vida espiritual. O enriquecimento existe através da troca e fundamentalmente também do respeito mútuo. Não é da morte que temos medo, mas de pensar nela. Na série Sagrado, a vida após a morte na visão de diferentes religiões. Sabemos que um dia iremos morrer. Nos vemos diante do desconhecido, do mistério de nossa própria existência. Mas qual será o nosso destino quando a vida chega ao fim? A finitude da vida, da nossa existência corpórea, nos traz um questionamento, nos faz questionar que tipo de vida eu levei, que tipo de vida eu transmiti, o quanto de bênção recebi e quanto eu leguei. A finitude da vida nos remete à formulação de uma pergunta: será que nessa finitude eu tive a capacidade de viver infinitas bênçãos, construindo uma vida com amor e plenitude? Para muitas crenças, a existência na Terra é uma curta passagem para a eternidade, quando poderemos ser gratificados ou punidos de acordo com nossas ações em vida. Nos preocupamos com nossa conduta moral, por medo do que pode nos acontecer após a morte? Num primeiro estágio do desenvolvimento espiritual da nossa vida, podemos realmente nos preocupar em evitar o errado por medo da punição e fazer o certo por vontade da recompensa. Mas num segundo momento da evolução da nossa espiritualidade, praticamos o certo nesta vida, porque o certo é o certo, e evitamos o errado, porque simplesmente o errado é o errado, e não queremos uma vida marcada por aquilo que seja equivocado, moralmente errado. O homem deseja tantas coisas e, no entanto, precisa de tão pouco. Na série Sagrado, o desejo versus a necessidade na visão de diferentes religiões. Ricos ou pobres, temos ambições que se renovam durante a vida. E independente do que acumulamos, nosso impulso é de querer cada vez mais. Como essa, que parece ser uma marca inegável da natureza humana, influencia as doutrinas religiosas? Produzir mais, adquirir mais conhecimento, criar mais, é a expressão do nosso potencial humano, é a colocação da nossa criatividade, é o exercício do nosso ser. Mas a questão é, o quanto abdicamos daquilo que somos, em prol unicamente daquilo que almejamos ter. E quando temos, o que fazemos com o que possuímos? Como compartilhamos? O impulso de querer cada vez mais pode revelar uma insatisfação com a própria vida. Muitas pessoas procuram prazer no consumo excessivo, nas atitudes compulsivas. Por que muitos não encontram na religião a satisfação dessas carências? A religião tem contribuído para refrear ou para intensificar a ganância? Às vezes, quando bate um vazio, buscamos a ganância para compensar, para preencher esse vazio. E o papel da religião é conectarmos conosco próprios, para que essa ganância excessiva, que tira de nós o potencial de ser o que somos, seja freada, seja pausada.
O homem livre é senhor da sua vontade e escravo somente da sua consciência. Na série Sagrado, a corrupção na visão de diferentes religiões. A prática de atos ilegais em benefício próprio acontece nas repartições públicas, nas empresas privadas e na vida diária. Porque até mesmo os líderes religiosos estão sujeitos a agir dessa forma. Todos os personagens bíblicos são falíveis. E aí fica o exemplo de que todo ser humano é falível. A nossa tarefa é buscar o aperfeiçoamento, é buscar melhorar, é buscar se aperfeiçoar, minimizando aquilo que nos induz ao erro, à falha ou à perversão. No Brasil, muitas vezes a prática da corrupção é justificada pelas desigualdades sociais e pelos baixos salários da população. Será que os valores religiosos não têm sido capazes de ser mais atrativos que os apelos financeiros da corrupção? Não creio que devemos atribuir à desigualdade social os motivos para a corrupção, ainda que devemos combater de modo veemente e forte essa desigualdade social, dando a cada um a dignidade merecida da sua vida. E de modo otimista, eu acredito que a nossa própria intolerância quanto à degradação dos valores demonstra que estamos absorvendo, sim, os princípios que emanam de uma vida pautada por uma conduta moral, ética e respeitosa para com os outros. Educai as crianças para que não seja necessário punir os adultos. A série Sagrado debate a questão do abandono infantil pela visão de diferentes religiões. Já no ventre materno, mãe e filho interagem e iniciam uma relação profunda. É quando o bebê tem as primeiras percepções das emoções da mãe, essenciais para que se sinta desejado e seguro. Mas quando essa interação não acontece em razão de distúrbios psicológicos, uma mãe pode ser julgada moralmente por abandonar seus filhos? Enquanto devemos ser profundamente cuidadosos ao julgarmos os outros, ser mãe, e adiciono ser pai, exige responsabilidade. Responsabilidade para com um pequeno ser que vem ao mundo. Toda mãe, e adiciono novamente, e todo pai, que abandona seu filho, é incapaz de exercer essa tarefa. Está, de alguma maneira, movido por um profundo distúrbio e é dever da nossa sociedade resgatar e cuidar dessa criança. Crianças sem amparo, sem mãe, sem família. A miséria das grandes cidades é um dos principais motivos de abandono infantil. Para a religião, crianças que vivem nas ruas ou acolhidas em orfanatos e abrigos contam com a proteção divina? O abandono das crianças é uma verdadeira tragédia, uma catástrofe. Cada criança que é resgatada do seu abandono conta com a proteção humana. E essa proteção humana traz, sim, por consequência, a proteção divina.